eu conheci o Candeias quando eu estava fazendo o meu curta, o primeiro curta, o Magia das Tintas, que eu tinha esse amigo, o Manuel, que estudava na PUC, foi que dividiu a direção comigo. Ele estudava economia na PUC e aí quando a gente estava naquela coisa de juntar o dinheiro para fazer o curta, a gente teve uma ideia de exibir os filmes do Candeias, fazer uma mostra de filme do Candeias lá na PUC para arrecadar dinheiro, né? E aí eu já tinha conhecido o Candeias, tinha começado uma amizade com ele, e aí eu levei o Manuel lá na boca e falou, esse é um amigo meu, quer fazer uma mostra de filmes seu lá na PUC. Aí ele ficou todo, né? Não, vamos lá, não sei o que. Tá. Ele cedeu os filmes dele todos para a gente exibir lá no cineclube que tinha lá no Leão 13. Só que não deu dinheiro nenhum, né? Foi assim, mas aí ele foi muito legal o gesto dele, assim, de querer ajudar, não sei o quê. E a gente ficou amigo e nessa época que eu comecei a frequentar o Lazar Segal, que eu comecei a ter uma visão diferente, né, do cinema, não sei o quê. E aí que eu comecei a assistir aos filmes do Candeias, conheci ele e comecei a ver como ele era diferenciado do cinema brasileiro e daquela coisa da boca, entendeu? Ele realmente era um cara genial, né? Ele absorveu as teorias dos russos, né, de como fazer um enquadramento, de como fazer edição, como fazer... Ele era um cara que tinha pouca instrução assim, intelectual, mas ele era tinha como diz, um sentido das coisas assim, muito apurado, né? Ele era um cara assim, um autodidata assim, muito, que ele pegava as coisas rápido assim, e era um artista mesmo, né? O cara tinha uma coisa assim, ele era grossão assim, no trato com as pessoas e tal, era bem difícil lidar com ele, sabe? Mas você via o que ele fazia, você ficava bobo, né? Assim, eu pelo menos, aí eu comecei a ligar uma coisa com outra, né? Eu via as teorias do Kuleshov, do Eisenstein, não sei o quê, eu via os filmes do Candeias e falei, pô, o cara absorveu o que estava lá, então esse cara consegue fazer. O Avesso do Avesso é um filme que foi feito com muita influência do Oswaldo Candeias, né? Porque eu admirava muito o estilo dele, não só a estética, porque a estética é uma coisa que eu sabia que eu nunca ia chegar, porque ele tinha um jeito de enquadrar e de fazer as coisas que era muito particular dele, né? O Godard falava que o sonho dele era enquadrar igual o Eisenstein enquadrava. Só que quando ia fazer os filmes, saía outra coisa, né? Não conseguia, né? É impossível, né? Fazer aqueles enquadramentos lá do coraçado e tal. Só o cara tinha eu tenho a mesma coisa em relação a Candeias. Ele fazia os enquadramentos, tinha um jeito de enquadrar que eu sabia que era impossível chegar naquilo, né? Era bem dele mesmo. Mas eu ficava assim, pensando em seguir um pouco o estilo dele e quando ele e principalmente o estilo dele fazer filmes, porque era uma coisa totalmente anticomercial, né? Uma coisa realmente marginal, como ele fazia, porque ele pegava, né, não tinha roteiro, ele pegava o equipamento dele, pegava umas pessoas e dizia assim, vamos ali, não sei o que, tá. Ele tinha umas ideias, ia num lugar, numa locação, bolava uns troços e filmava um pouco. Aí ele pegava aquele material, ficava numa moviola, dando uma olhada, depois ele inventava mais um trecho, né? Pegava umas pessoas, saía para fazer umas quebradas e ia fazer mais um trecho do filme. Eu falei, pô, esse modelo de ir construindo uma história, uma narrativa com imagens, com figuras, com locações, não sei o quê, eu achava que era uma coisa bem... que eu fiquei muito atraído por esse modelo de fazer filme, né? Que era baseado, quer dizer, você passa num lugar, você vê uma locação, fala, essa locação é interessante, né?
se aqui se colocasse umas pessoas assim, não sei o que, rolasse umas cenas, dava para você começar a fazer uma história, não sei o que. Então esse filme eu fui imaginando assim, né, para ser feito por etapas, assim, de pegar um fim de semana, gravar uma coisa que tinha bolado, depois pegar outro fim de semana, juntar outras pessoas e ir fazendo assim, né? E aí eu quis, na verdade, o Jean-Claude Bernardet, ele assistiu a esse filme e ele falou que, para mim uma vez, que era a reinvenção do Zé Zero. Você conhece o Zé Zero do Candeias? Claro, do meu jeito, né? Que ele falou, não, você é um filho do Candeias, né? Aí ele falou, todos os cineastas têm os pais, né? Tem um que é filho do Roberto Santos, outro é filho... Você é filho do Candeias, agora você faz do seu jeito. O Candeias é uma maneira muito crua, né? Ele coloca uma crueza na miséria, uma coisa assim muito... Ele é... Né? Agora eu já suavizo, eu sou mais poeta, né? Eu assim, eu não chego naquele nível de crueza do Candeias, né? Mas eu vou beber na mesma fonte, né? Que é o submundo, né, das pessoas oprimidas, pobres, não sei. Primeiro eu vivi um pouco da atividade sindical, porque aí mais ou menos em 87, 86, quando estava acabando o cinema da Boca do Lixo, e começou a preparação do governo Collor por ali, o fim da Embrafilme, ali eu comecei eu trabalhava a gente tinha uma ligação com o Sindicato dos Artistas, que foi o primeiro sindicato que eu me filiei, que eu comecei a participar, né, de luta, de coisa política, assim, foi no Sindicato dos Artistas. E aí chegou um momento que a gente chegou à conclusão que tinha que ter o Sindicato dos Técnicos de Cinema, separado do Sindicato dos Artistas. Então, esse momento foi ali mais ou menos por final dos anos 80, né? E quando estava acabando o cinema da Boca do Lixo. E aí a publicidade ainda estava no auge, a publicidade, né, aqui em São Paulo. E aí a gente formou um grupo ligado à publicidade, mais umas pessoas de longa, e criamos um sindicato de cinema, o Sindicine. E aí eu fiquei na frente disso aí, na cabeça, né, fui presidente, e fiquei mais militando, né, no cinema e trabalhando no sindicato. Foi nessa fase, e tentando fazer publicidade. Eu tentei ser diretor de filme publicitário, estava meio naquela. Falei, não, eu acho que se eu quiser continuar no cinema, eu tenho que agora ir trabalhar em publicidade, dirigir algum comercial, fazer alguma coisa. Então estava nessa fase aí, quando apareceu um edital da secretaria e eu fiz o Fazedor de Fitas Inacabadas, né? E alguns anos depois fiz o Mary Jane, né?